vocês. É uma alegria a gente poder estar aqui junto, retomando a escola dominical, presencial. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Graças a Deus por isso, né? Vamos orar. Amado Deus, nós te agradecemos por esta manhã tão maravilhosa, que o Senhor nos permite estar na casa do Senhor. Amém. E poder estudar juntos a Tua Palavra. Fala o nosso coração nesta manhã, abre o nosso entendimento, tem misericórdia de nós, derrama sobre as nossas vidas a Tua graça e opera poderosamente em nossas vidas. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu quero dizer aos irmãos que o estudo que vamos estar realizando agora nessa série, nessas próximas 7 aulas da Escola Bíblica Dominical, tem a ver com a questão das igrejas da Ásia. As cartas que foram direcionadas. Jesus revelou ao apóstolo João as sete igrejas, mensagens que foram assim muito importantes, mensagens para toda a igreja, não somente para aquelas 7 igrejas que estavam ali localizadas na Ásia. É interessante que a carta que João ali escreveu em Apocalipse, no capítulo 2, eu quero que vocês assim acompanhem comigo, eram cartas direcionadas às 7 igrejas e todas elas estavam no território que atualmente é a Turquia. Interessante, né? Será que havia só aquelas igrejas? Será que não havia outras igrejas espalhadas na Ásia, lá na Judéia, lá na região de Israel? Evidentemente que havia. Mas por que somente essas 7 igrejas? E todas elas reunidas num lugar chamado Turquia, que hoje é o território da Turquia. Então, são assim, dados importantes para a nossa reflexão. O número 7 tem a ver, nas Escrituras, com uma simbologia do número da perfeição, relacionado às coisas perfeitas de Deus. E pelo que nós observamos na leitura das Escrituras, nós já vamos ver aqui ao longo desse momento, dessa reflexão, que essas igrejas ali receberam cartas que estão relacionadas às coisas do futuro, não só daquelas coisas que estavam acontecendo naquele tempo, mas principalmente eram, vamos dizer assim, palavras de encorajamento e de advertência para a igreja de um modo geral. E quando o Senhor diz, através dessa revelação ao apóstolo João, sobre ele é o Senhor que tem as 7 estrelas nas suas mãos, fala sobre os 7 castiçais, as estrelas representando, conforme o texto de Apocalipse, representando os anjos das respectivas igrejas. Esses anjos aí referem-se à liderança da igreja, ou até mesmo o ser espiritual, o anjo do Senhor que acompanha aquelas igrejas. E como eu tenho falado, ela assim, a mensagem das cartas, em todas essas igrejas, fazia referência à volta de Jesus, ou ao encontro com Jesus, a estar preparado para o encontro de Jesus. E você acha que nós devemos estar preparados para o encontro de Jesus? Amém. Então eu creio que essas palavras que foram dirigidas às 7 igrejas representam o conjunto das igrejas de um modo geral, mesmo porque naquele tempo não havia igrejas nessa concepção que temos hoje, de ter um santuário, de estar ali reunido aquele corpo local, pois as igrejas elas reuniam dentro dos lares, nas casas. E essa questão de ter um templo para a congregação das igrejas, isso foi lá no século III que começou a surgir os templos para a reunião das igrejas. Mas a igreja, como eu tenho falado com os irmãos, não é o edifício, mas são as pessoas que fazem parte dela. E assim a igreja era tratada. E como eu quero aqui agora acompanhar com você em Apocalipse, no capítulo 2, vamos aqui observar que em todas essas cartas faz
o Senhor está falando a respeito do momento que Ele vai voltar, do momento que nós precisamos estar preparados. Por isso, essa palavra às igrejas, e eu creio que essa palavra é importante para nós, é importante para que nós também estejamos preparados para a volta de Jesus, que está muito próximo. Aqui, a igreja de Éfeso, por exemplo, no capítulo 2, do versículo 5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Então a igreja de Éfeso, ele diz assim: eu venho a ti. Lá agora, a carta que foi direcionada à igreja de Esmirna, Apocalipse 2, verso 10, ele diz aqui: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lá na igreja de Pérgamo também ele diz aqui: portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejareis com a espada da minha boca. Jesus falando a respeito do retorno dele, está preparado. Agora a igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 25: tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Oh, maravilha, né? Jesus falando a respeito da vinda dele. Agora a igreja de Sardes, já no capítulo 3, no verso 3: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Apocalipse 3:3. Jesus falando a respeito da sua volta. Filadélfia: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Está aqui no capítulo 3, no verso 11. Capítulo 3, verso 11. Venho sem demora. E, finalmente, Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, a todas essas igrejas, o Senhor está falando a respeito da volta dele. Ele está preparado para a volta dele. E nós, como igreja, também vamos estar preparados. Amém? Amém. Vamos estar nos preparando para a volta de Jesus. Bom, eu gostei muito de uma reportagem que a Record fez em 2018, uma reportagem especialmente voltada para essas 7 cidades onde estavam as 7 igrejas da Ásia. E eu vou passar agora para vocês um trecho dessa reportagem que eu achei muito interessante, para que a gente possa conhecer a Ásia lá também, de uma forma assim, de gravura, tá bom? Era uma cidade muito importante. Ela era tão importante, ela era considerada, vamos dizer assim, a segunda maior cidade depois de Roma. De tanta importância que ela tinha. Ela tinha várias rotas de ruas, estradas que ligavam a várias cidades da Ásia. E além disso, ela tinha um porto muito importante. Eu vou pedir ao meu irmão ali para colocar a apresentação. Eu quero mostrar algumas fotos para os irmãos. Bom, como eu falei com vocês, ficava as cidades ficavam onde hoje é o território da Turquia. Então, aqui são as ruínas lá da cidade de Éfeso. Hoje nós temos aí apenas ruínas da cidade, porque a cidade foi destruída. Ela tentou se reerguer várias vezes. Lá nessa região, são regiões assim, muito antigas, que datam de muitos anos antes de Cristo. Mas ela, assim, não só a igreja, mas a cidade foi destruída porque havia um centro de idolatria muito grande. Você tem uma ideia do tamanho, da dimensão da cidade, esse anfiteatro aí, é um anfiteatro que cabe mais de 25 mil pessoas. Vocês viram ali nas imagens atuais, sobre como é que lá as pessoas se reuniam para espetáculos, para poder falar na época dos gregos, os filósofos se reuniam ali para fazer aqueles discursos e tudo, e Paulo muitas vezes pregou ali também.
Aí você vê o porto, que é um porto que dá acesso às ruínas de Éfeso. Esse lá é um porto importante. E na época de Jesus, ele recebia grandes navios. Hoje tem grandes cruzeiros lá, parados lá no porto. Agora os cruzeiros não devem estar nem funcionando por conta dessa região aí, essa questão da pandemia. Isso daqui é o templo de Ártemis, vamos dizer assim, deuses gregos, mas que na época do apóstolo Paulo, eles eram também conhecidos como o templo da deusa Diana, aquela que houve aquela confusão lá, que Demétrio, Paulo, ao estar pregando na cidade, expulsou um demônio de adivinhação, uma mulher, e que ela dava grandes lucros para eles, pois eles vendiam muito estatuetas de ídolos da deusa Diana, a grande Diana dos Efésios. É o mesmo templo que era dedicado também a Ártemis, no templo dos gregos. Aqui é uma réplica, né? Porque na verdade o templo foi destruído. Você viu lá que só tem ruínas. Essas aí são as ruínas desse templo que tem lá atualmente. Só tem 2 colunas de pé, daquelas várias colunas só tem essas 2 de pé. Bom, o imperador Domiciano, que era o imperador que regia com mão de ferro, né, a Roma nesse período, na época do apóstolo, de João e etc e tal, ele empreendeu grande perseguição para a igreja. E ainda, além de toda a idolatria que tinha na cidade, ainda era instituído o culto ao imperador. Eles tinham que venerar o imperador como se fosse um deus. E esse é o imperador Domiciano. Isso aí é uma das estatuetas que está no Museu do Louvre, na França, da imagem lá desse imperador. Bom, vamos aqui olhar agora lá no livro de Atos, essa carta, né, que foi dirigida à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então essa foi a palavra que Jesus dirigiu à igreja, essa igreja de Éfeso. Bom, como nós vimos ali, como é que a igreja nasceu, né? Numa cidade assim tão importante. Lá no livro de Atos, fala lá no capítulo 18, que o apóstolo Paulo, já na sua segunda viagem missionária, ele levou consigo Áquila e Priscila. Lá em Atos, no capítulo 18, no verso 19 a 21, foi quando aconteceu praticamente a fundação da igreja. Logo que Paulo chegou com Áquila e Priscila, ele havia deixado Áquila e Priscila lá, ele ficou algum tempo, e ele ia para a sinagoga dos judeus, ainda que fosse uma cidade importante lá da Ásia, havia muita liberdade para que os judeus também praticassem os seus cerimoniais da lei, praticassem o judaísmo lá, e tudo estava acontecendo a contento. Apesar de ser uma cidade muito idólatra, mas eles não se envolviam muito nessa questão da cultura e dos costumes dos judeus. E Paulo
foi então à sinagoga e lá ele ministrava a respeito do Senhor Jesus. No princípio, logo que ele chegou, estava tudo bem, eles estavam aceitando as reflexões, meditações, e Paulo deixou Priscila e Áquila e foi continuar sua viagem missionária. Como nós vimos ainda há pouco no vídeo, o Paulo, ele tinha esse ministério apostólico, ele ia passando por lugares, preparava ali, ganhava as vidas para Jesus e deixava ali líderes, né, responsáveis por aquela comunidade local, e ia para outros lugares para poder continuar pregando a palavra. Enquanto Áquila e Priscila estiveram lá, Áquila e Priscila conheceram Apolo, que era um judeu que se converteu ao cristianismo, e ele se tornou um instrumento poderoso nas mãos de Deus para pregar o Evangelho. Então Áquila, Priscila e Apolo ficaram realizando aquele trabalho ali na cidade de Éfeso, e as pessoas estavam entregando seu coração a Cristo, aceitando o Evangelho de Jesus. Quando Paulo chegou na cidade, ele perguntou para eles que haviam aceitado a Cristo se eles já haviam recebido o Espírito Santo. Aí eles falaram assim: mas o que é o Espírito Santo? Eles nem sabiam do que Paulo estava se referindo. E aí Paulo mostrou para eles, ensinou para eles a respeito do batismo com o Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma promessa que Deus havia deixado para nós. E ali ele pôs as mãos sobre eles e eles foram batizados pelo Espírito de Deus, foram cheios do Espírito Santo. E então a igreja foi nascendo ali na cidade de Éfeso. E o Paulo, ele voltou e começou a pregar entre os judeus, só que começou a haver forte oposição. Aí os judeus, naquela comunidade lá entre os efésios, começou a resistir terrivelmente o apóstolo Paulo. E assim Demétrio, que era um dos ourives, que trabalhava, fazia estatuetas da grande deusa Diana. Você vê a importância daquele templo lá que vocês viram, né? Era tão carregada a cidade de idolatria. Então eles criou um tumulto na cidade, porém isso não foi suficiente para deter a obra do Senhor, porque a igreja cresceu, ela se expandiu. Lá em Atos, no capítulo 19, no versículo 11, fala assim que Deus fazia através das mãos de Paulo milagres extraordinários. Muitas coisas iam acontecendo na cidade. E a igreja com isso ia se fortalecendo. Então, a igreja estava dentro de um centro importante na Ásia, era a segunda cidade mais importante que havia lá naqueles tempos, depois de Roma. Tinha muita gente na população na cidade. Nós temos aqui uma ideia, né, de que havia naquela ocasião mais de 300 mil habitantes na cidade, e Paulo foi ganhando e foi conquistando a vida das pessoas ali dentro daquela região de Éfeso. Agora, você talvez esteja se perguntando, essa carta que foi dirigida para a igreja de Éfeso, tudo mostrava que era uma igreja com que tipo de perfil? Vamos dizer assim, como é que ele se relacionava com Deus? O que vocês acham? Voltando lá para o texto, né, que a gente viu em Apocalipse, diz lá: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Era uma igreja atuante? Sim, era uma igreja atuante. Era uma igreja fervorosa, uma igreja trabalhadora. Não era fácil, meus amados, sofrer as perseguições que Domiciano, que é o imperador daquela ocasião, fazia contra os servos de Deus, contra os crentes. Era muito dura a perseguição que ele empreendeu contra eles. E ainda mais que o imperador exigia culto a ele, como se ele fosse um Deus. Além de toda a idolatria que tinha na cidade, era muito complicado tudo que se realizava naquela cidade. Porém, o Espírito de Deus estava atuando poderosamente através da vida da igreja, porque era uma igreja dedicada. E ela punha à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E mais assim, lá no finalzinho,
aqui da carta de João à igreja de Éfeso, no verso Apocalipse 2,6, fala assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Começavam a ensinar coisas que faziam com que as pessoas tropeçassem no Evangelho, coisas que não eram da parte de Deus e que causavam embaraço. Por isso que eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos e não eram. E ele aqui, lá no texto de Apocalipse, fala até referência da mesma maneira que Balaão ensinava Baraque, lá no Antigo Testamento, falando sobre como é que ia destruir ou afetar o povo israelita. Balaão ensinava o seguinte, falava para Baraque: pega as suas filhas e dê em casamento aos judeus, porque aí, dessa forma, através do relacionamento misto, elas vão acabar influenciando na vida pessoal deles. Então era uma forma de Deus assim trazer julgamento ao seu povo por causa do erro, por causa da falha, por causa do pecado, porque não estavam observando os mandamentos do Senhor, não estavam observando aquilo que Deus tinha preparado. Então, já que Balaão não podia amaldiçoar o povo de Israel, como é que faria com que o povo de Israel ficasse amaldiçoado? É quando se rebelasse contra Deus, é quando não obedecesse ao Senhor. E dessa forma, havia também lá na igreja de Éfeso pessoas que estavam influenciando ou seguindo essa mesma linha, mostrando para eles algumas coisas para que eles fizessem, e assim Deus não abençoasse a vida da igreja. Mas eles odiavam esse tipo de coisa e eles eram resistentes. Então Deus aqui elogia o trabalho da igreja, de que vocês também odeiam o que os nicolaítas estão fazendo, coisas que eu também odeio. Então essa igreja é uma igreja com muitas virtudes, mas ela foi muito dedicada ao trabalho. E aquela devoção inicial, aquele amor pelo Senhor, foi deixando que a obra tomasse lugar do amor, da comunhão. E aí é o cuidado que a igreja devia ter. E por essa razão, o Senhor preparou e falou com a igreja: igreja, preste atenção, volta ao teu primeiro amor. O que adianta nós fazermos tantas coisas, dentro da casa do Senhor, fazer as coisas para agradar a Deus, na obra do Senhor, e esquecer o nosso relacionamento de comunhão, aquele momento muito especial que a gente tem na presença de Deus, para ouvir a sua voz, ouvir o seu conselho. Quantas vezes a gente para durante o dia para meditar na sua palavra, para ouvir a sua voz? Mas às vezes levantamos e fazemos tantas coisas, como o Miriam estava compartilhando conosco, naquele culto de domingo. Marta, Marta, estás cansada e afatigada. Maria escolheu a boa parte. Quando Marta estava muito agitada quando recebeu a visita de Jesus. E assim, o anjo do Senhor, falando a esse modelo de igreja, a esse tipo de igreja, que começa muito bem, começa na oração, começa na busca, o Espírito de Deus está operando maravilhas no meio da igreja, mas a igreja fica tão preocupada com as coisas que tem que fazer, com os processos, ao invés de procurar uma vida de comunhão, de relacionamento, de devoção mesmo ao Senhor. E isso daí podia causar um grande embaraço. E pelo que nós observamos dentro da história da igreja, olhando assim sobre o aspecto da igreja de Éfeso, ela no primeiro momento, aquela geração, atendeu a voz do Senhor. Como que a gente sabe disso? Havia, claro que não é só os escritos que nós temos aqui na Bíblia, nós temos os escritos históricos, as cartas que os irmãos da igreja primitiva trocavam entre si e que não foram considerados inspirados por Deus ou sagrados ao ponto de fazer parte do cânon, ou seja, do livro das Escrituras, fazer parte da Escritura. Mas há escritos, há fragmentos de coisas que eles trocavam entre si. E entre esses fragmentos, houve uma carta que
Deixa eu pegar aqui. Inácio de Antioquia escreveu uma carta aos Efésios pelo menos 10 anos depois, elogiando a congregação que perseverava, era zelosa pelas coisas do Senhor. Olha, eu vou ler um trecho da carta de Inácio, que ele escreveu à igreja de Éfeso. Tenho sido informado de vosso muito querido nome em Deus, o qual tendes adquirido pelo hábito da justiça, de acordo com a fé e o amor de Cristo Jesus, nosso Salvador, sendo seguidores do amor de Deus para com o homem e encorajando-vos através do sangue de Cristo, haveis perfeitamente efetuado a obra que vos foi confiada. Então, 10 anos depois de ter sido escrito o livro de Apocalipse, Inácio de Antioquia escreve uma carta para os Efésios falando sobre isso. O que isso quer dizer para nós? Eles deram ouvido àquela geração, mas e depois? O que aconteceu? O que acontece hoje com a vida da igreja? Muitas coisas que nós temos experimentado. Essa igreja, por exemplo, nós temos há 21 anos, 21 anos de organização, 1998, quando nós fomos organizados. Quantas pessoas já passaram por aqui? Quantas pessoas encorajadas, animadas, abençoadas? E eu não falo daquelas vidas que passaram para outras igrejas, outros ministérios, mas daqueles que ficaram pelo caminho, que se desanimaram. E nós hoje que estamos aqui, qual é a motivação que há lá dentro do nosso coração? O que João escreveu aos Efésios, na verdade foi o próprio Senhor, assim, eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos, os 7 candeeiros. A advertência que ele deu à igreja naquela ocasião: olha, se vocês não observarem, não tomarem cuidado, eu removerei esse candeeiro. O que ele quis dizer? A igreja vai fechar. Não é fechar, como eu falei, o templo. A igreja ia terminar, se não houvesse o quê? Aquela perseverança. E assim foi a igreja de Éfeso. Aquela geração que recebeu aquela palavra, eles permaneceram firmes. Se lembra da história do livro de Juízes? Quando as pessoas estavam ali, vivendo num tempo do juízo, o juiz morria, o que acontecia com os filhos de Israel? Se desviavam, iam para outro caminho. Isso começou desde lá de Josué. Josué morreu, aí muitos fizeram o que queria fazer, o que estava no coração. Veja a importância de nós nos voltarmos para a palavra, de nós nos voltarmos para a oração e estar na comunhão para permanecer. Porque tem uma promessa aqui maravilhosa. A promessa não é só para a igreja de Éfeso, a promessa é para nós como igreja do Senhor. Diz lá o texto: lembra-te, Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No verso 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, Deus quer dar para nós o melhor dessa terra. Por isso, como nós falamos no início, Ele está falando para a igreja, primeiro, encorajando eles, dizendo, elogiando, falando: olha, gosto muito da obra de vocês são dedicados, vocês são zelosos, porque estão observando o que os outros estão fazendo que não é do meu agrado, coisas que eu também não me agrado, mas eu tenho contra ti, que vocês tenham abandonado o seu primeiro amor. E o primeiro amor, amados, é um relacionamento vivo com Deus. O primeiro amor é um relacionamento vivo com Deus. E esse nós não podemos abrir mão. No meio dessas situações todas que nós temos vivido, o Senhor está nos encorajando a permanecer nele, a confiar nele, a continuar buscando a graça de Deus. Quando chega as horas das dificuldades, que a gente possa estar aos pés do Senhor. E isso é mais importante que qualquer outro processo. E dessa forma,
A igreja é fortalecida e não termina, não acaba, como aconteceu com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, aquela importante cidade que se dedicou à idolatria, hoje lá nessa região, na região das 7 igrejas, está predominando uma religião que não tem nada a ver com os princípios que tem a palavra do Senhor, que não tem nada a ver com o cristianismo. O que aconteceu? Por que tomou lugar? É porque, em um determinado momento, a igreja parou de brilhar. E nós somos a luz do mundo e o sal da terra. E a gente precisa continuar brilhando. Amém? Amém. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Falar aí sobre... A gente fez a escola presencial para exatamente dar a oportunidade de você tirar dúvida, tiver alguma coisa que você queira perguntar. Eu procurei fazer assim, um panorama, né, do que aconteceu historicamente e a palavra principal, a igreja. No caso aqui da igreja de Éfeso, era o seguinte, é retomar aquele momento da comunhão com Deus, momento do relacionamento, que é fundamental na presença do Senhor. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, meu irmão. Qual religião que está predominando lá nessa área olhando de igreja? É o islamismo? São os muçulmanos que ali predomina essa região das 7 igrejas, estão todas localizadas na Turquia. Hoje, o islamismo, né, que é predominante ali na região onde havia essas 7 igrejas. Então se espalhando pelo mundo todo, né? Tem se espalhado. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amado Pai, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor é um Deus que nos orienta em todas as coisas. Está escrito, como manterá o jovem puro o seu coração? É observando segundo a Tua palavra. Guarda sim, pois, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, nos fortalece através da reflexão da Tua palavra, porque aqui está escrito, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queremos, ó Deus, a cada dia mais, desenvolver numa vida de relacionamento com o Senhor, enquanto o Senhor usa as nossas vidas para abençoar aquelas pessoas que estão perto de nós. Dá-nos assim, pois, a Tua graça, porque nós precisamos e dependemos do Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.